Oi, gente, sou eu aqui de novo. Continuando o nosso assunto sobre timeline, ou caderno de timeline da linha do tempo, sob a perspectiva da Susan Bauer, e uma adaptação minha, né? Esse é o terceiro vídeo dessa sériezinha, por enquanto, de respostas, né? A todas respostas às perguntas que vocês me fizeram. Então, dando seguimento, como é um caderno da linha do tempo, né? Aqui a gente optou por caderno, como a gente já falou ali atrás, no outro vídeo. Tem outras formas disso, outros formatos, tá? Aqui em casa a gente optou pelo livro, um caderno, tá? Vou chamar assim. Nesse caderno, a gente anota tudo que é evento relacionado à data, né? Não apenas os eventos históricos, não é só aquilo de história que a gente estuda. A gente procura anotar tudo que envolve data, né? A gente está estudando ciências, lá uma descoberta importante de ciências. Aconteceu no ano 1500 e não sei o que. Vamos lá, a gente vem na linha do tempo, ano 1500 e não sei o que, e anota, descobriram tal coisa. Por quem? Quem que descobriu? Onde foi descoberto? Né? Eu sempre tento dar uma referenciazinha a mais, assim, mas breve, nada muito extenso. Como registrar isso, né? Eu acho que eu já até comentei um pouco ali na frente. Quando a criança é muito pequenininha, dá pra gente usar cartões assim, ó. Tá? Aqui tá em inglês porque eu baixei da internet, pronto, e uso assim. Tá? A criança cola ali, quando ela não quer escrever, ela cola ali, tá ali o período, né, vinculado ao ano. Vou mostrar um para vocês. Uma questão que eu achei curiosa sobre a linha do tempo, que até nem eu tinha me dado conta ainda, no livro da Susan Bauer, né, Uma Mente Bem Treinada, ela, em toda a fase da gramática, que é ali de 1º ao 4º ano do fundamental, eu não vi nenhuma sugestão clara dela para que se passe a usar a linha do tempo, se passe a usar esse caderno, um registro. Tá? Eu só vi essa sugestão dela a partir da fase lógica, ou seja, a partir do 5º ano do ensino fundamental 2, né, já. Eu achei bem interessante, né? E tem sentido, porque a criança, a partir já na fase lógica, ela já domina a escrita, ela já domina até a caligrafia dela já é melhor, né? No fundamental, lá no início, no 1º, 2º, 3º ano, a criança ainda está aprendendo a escrever, né? Tem uma letra mais difícil, tudo bem, faz sentido. Aqui em casa eu optei por começar desde o 1º ano do fundamental. Como eu fazia isso? Como eu registro? Eu que registrava? Não era eu que registrava. O que eu fiz? Eu imprimi essas figurinhas que eu mostrei para vocês, né? Conforme os assuntos, são iguais até. Conforme os assuntos do livro, né? O livro que a gente segue, que é o The Story of the World. E ele imprimi um para cada fato relevante ali da história. Então, cada vez que a gente estudava um assunto, a criança, quando era menorzinha, né, 1º, 2º ano, 3º, ele vinha aqui na linha do tempo, ó, e colava o cartão. Então, marcava o tempo, né, do ano tal ao ano tal, botou aqui no meio. Esse ano continuou, tá? Claro, aqui, ó, como eu disse, eu deixo as crianças bem livres para anotarem, se expressarem como elas querem na linha do tempo delas, né? Porque a gente fez uma linha do tempo para cada um caderno de linha do tempo para cada um. Por que eu fiz um caderno para cada um? Para que ficasse como um registro de todos os assuntos que a gente estudou durante a vida escolar deles, né? Não só a vida escolar, a gente anota aqui informações sobre a família, nascimento de um primo, nascimento da avó, né, o ano que eles nasceram, o ano que a mãe e o pai nasceu. Tem um filho meu que anotou até a Copa do Mundo, né? Quais foram os anos que ocorreram a Copa do Mundo, quem ganhou, porque isso é relevante para ele. Então aqui a gente não fica limitado só a eventos históricos,
tá? Da história mundial, né? Mas da história da família, da história científica, da parte científica de descobrimentos, de pessoas importantes, de fatos relevantes para a criança. Então, aqui vai ficar um registro da vida escolar inteira dela, ao meu ver, né? Por isso que eu optei em começar no primeiro ano. Sobre o preenchimento, né? Tem essa opção da figurinha, como eu disse, de colar uma figurinha assim, ou dá para a criança fazer um desenhinho e a mãe escrever uma frase simples, né? Naquele registro quando a criança é muito pequena, para que fique um pouco mais organizado, né? Porque a criança pequena às vezes, né, vai ocupar uma página inteira. Não, delimitar o espaço que a criança pode fazer o desenhinho, às vezes dar um pedacinho de papel, um cartãozinho mesmo, branco, fazer a criança de repente desenhar alguma coisa que seja relevante. O Egito, vai estudar né, o Tutankhamon, como que ele era? Faz o desenho do jeito dela ali, escreve a data, o nome, o que aconteceu. E cola nas páginas, né? Também tem a opção da criança simplesmente fazer um registro, anotar, né? Ela vai ali, anota, como aqui acontece, ó. Né? Hoje até mais, aqui em casa é mais frequente, eles simplesmente anotarem assim, ó, Independência do Brasil, né? Dia do Fico, bem sucinto. Que mais que eu posso falar para você sobre... uma coisa importante que a Susan Bauer salienta no capítulo 17 da versão americana, não sei se tem como é que é na brasileira, mas a linha do tempo não tem ano zero, né? O ano chegou lá, né, no marco, no ano 1. O ano anterior foi o ano 1 antes de Cristo, não teve o ano 0. Então, atentar para isso na hora que imprimir a linha do tempo. E atentar para que os espaços entre os anos sejam sempre os mesmos, desde o início da humanidade até a idade atual, tá? Por quê? Porque isso ajuda a criança a entender que o tempo passa da mesma forma, tendo ou não registro, tendo ou não fatos para serem registrados ali. Hoje em dia a gente tem muito assunto e muita coisa para registrar, né? Porque é uma chuva de informações. Na época lá da pré-história a gente quase não tem informações. Então no caderno de linha do tempo, naquele período lá ele fica muitas páginas ficam vazias, né? O tempo vai passando, muitas páginas ficam só com um registro aqui, outro lá adiante, ó, aqui nada. Já quando começa a chegar a Idade Média, a Era Moderna, é uma chuva de informação. Então a gente precisa pensar num certo espaçamento entre os anos, ou se vai fazer de ano a ano, de 10 em 10 anos, mas de manter o mesmo espaçamento, certo? Isso é um lembrete da Susan Bauer. Eu vou seguir no próximo vídeo. Um abraço.